Oi, gente, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live com bastante conteúdo e conhecimento. Estou enviando aqui para algumas pessoas que puderem participar também. Essa live ela vai ficar gravada. Hoje a gente vai falar sobre a origem das mandalas. Na live de segunda-feira nós falamos um pouco de forma bem resumida sobre o que são mandalas, né? De forma bem resumida. E hoje nós vamos falar sobre a origem delas, aonde que surgiu os primeiros registros, né? Na história, onde foram encontradas as primeiras mandalas, né? Então a gente está começando uma série de lives, é uma maratona, vão ser 3 semanas, 2 lives por semana, a princípio toda segunda e quinta às 10 da manhã, qualquer modificação em data, em horário, eu vou estar comunicando por aqui. E é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Para quem não puder assistir, vou deixar salvo se o Instagram me permitir, mas acredito que sim. E é bem importante a gente estar repassando. Quando a gente tem muito conhecimento, ou a gente vai adquirindo conhecimento, né? Principalmente de desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, a gente tem a necessidade, na verdade não é nem a necessidade, eu vejo como um dever mesmo, a gente compartilhar desses conhecimentos e não simplesmente adquirir, ter o certo conhecimento e não repassar, né? E não multiplicar para mais e mais pessoas. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Para quem já me conhece, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, também seja muito bem-vindo. Esse é um perfil onde eu falo muito sobre mandalas, é o meu trabalho, é o que me faz vibrar e através das mandalas eu ajudo milhares de pessoas a se autoconhecer e a terem uma vida mais leve, mais harmoniosa, como funciona para mim também. Me chamo Gisele, eu sou formada em design de interiores. As mandalas elas fizeram parte da minha vida lá no início da faculdade como forma de trabalhar a criatividade com relação aos projetos de interior que eu realizava na época. Foram quase 10 anos trabalhando como designer e hoje eu me descubro com as mandalas de uma forma um pouco mais diferente, né? De forma mais profunda, com muito significado. Elas passaram nesse primeiro momento da faculdade da minha vida com um propósito, né? Que era a melhorar a minha criatividade, porém hoje, tendo conhecimento desta ferramenta de autoconhecimento incrível que eu trouxe para minha vida e que me ajuda diariamente, eu consigo também compartilhar com mais e mais pessoas que também, né, precisam aliviar o estresse, a ansiedade, os dilemas internos, né, o caos interior que nos habita. Todos nós temos vários dilemas, nós temos várias crenças e padrões que impedem a nossa evolução. E as mandalas são uma ferramenta incrível de autoconhecimento e eu estou trazendo para vocês aqui um pouquinho do conteúdo. É uma maratona de lives, serão 2 lives por semana, tá? Em 3 semanas, para depois eu abrir 3 aulas online totalmente gratuitas para quem quer saber de forma mais profunda sobre as mandalas e de como elas podem nos auxiliar no dia a dia, de como elas podem nos ajudar a aliviar o estresse, a ansiedade e todos os problemas recorrentes a esses fatores, né? Então,
A gente vai ter essa live hoje. Semana que vem, a princípio, vai ser segunda e quinta também. Nos dias... deixa eu ver aqui. A próxima live vai ser segunda-feira, dia 17, tá? E a outra da semana que vem, dia 20, numa quinta-feira, tá? Eu tô passando de forma bem resumida sobre o que são as mandalas e todo o universo das mandalas, para depois, nos dias 4, 5 e 6, nós vamos ter 3 aulas totalmente gratuitas, né? Que vão ser a jornada das mandalas, tendo esse conhecimento de forma mais profunda. Então, para quem tem interesse em participar dessas 3 aulas gratuitas, elas não vão ser repassadas aqui no Instagram, tá? Você precisa entrar no link da bio e participar de um dos grupos, ou do WhatsApp ou do Telegram, porque por lá eu vou disponibilizar um link onde você vai, através desse link, poder ter acesso a essas 3 aulas online totalmente gratuitas para ter esse conhecimento de forma mais profunda, tá? Então eu espero que vocês participem e compartilhem esse vídeo para mais e mais pessoas que possam estar também, né, com essas dificuldades, tá? Dificuldades de lidar com o estresse, com o equilíbrio emocional, com os dilemas do dia a dia. As mandalas, elas são ferramentas incríveis de autoconhecimento, que se você destinar um tempinho a cada dia, você entra em modo de meditação e consegue operar muitas curas internas, inclusive aliviar toda essa correria, esse estresse, essas irritações que vêm acompanhadas do estresse e da ansiedade, tá? Oi Silvia, tudo bem, meu amor? Gratidão por ter entrado. Então é isso, eu hoje tô um pouquinho lenta, porque ontem eu tomei a 2ª dose da vacina pro Covid e eu tô com muitos sintomas. Desde ontem não tive uma noite muito legal, a cabeça tá daquele jeito explodindo, mas conhecimento a gente deve repassar. Então a live já estava agendada e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a origem das mandalas, né? Então vamos lá. Por onde começou, aonde foi os primeiros registros que a gente se tem, né, conhecimento de onde surgiu, né, as primeiras mandalas, né? A gente já sabe, a gente já conheceu uma live anterior de segunda-feira que está disponível ali no link no perfil, tá? Para quem não assistiu, assista, que é muito bacana. Eu falei todo sobre o que significa, o que são mandalas e o que significa a palavra mandala, né? Só reformulando a palavra, a mandala representa em sânscrito círculo sagrado, né? É onde existe uma conexão direta entre o homem com o cosmos, né? Então, em sânscrito significa isso, né? Círculo sagrado, círculo mágico, aonde as pessoas conseguem entrar de forma direta com o Criador, com o Divino, né? Que criou tudo e todos. E a gente não fala, eu sempre gosto de frisar isso, a gente não está falando em religião, tá? Até porque hoje a gente vai saber que as mandalas, elas estão presentes em muitos povoados, em muitas religiões, tá? Desde sempre. Então, na live passada eu falei sobre o que são mandalas e hoje a gente vai falar sobre a origem delas, tá? Então, já conhecendo o que significa a palavra mandala e tudo o que significa através dela, tá? Esse objeto, na verdade, ele surgiu, as primeiras mandalas, né, que se tem registros, né, históricos, foram encontradas no século VIII. Gente, é muito antigo, tá? No século VIII, e elas eram instrumentos de meditação, tá? Foram encontradas no Tibete, tá? Lá no Tibete, no século VIII. Então, mandalas, elas têm uma história que vem desde muito antigamente, tá? Oi, gente. Oi, Haroldo. Bem-vindo.
compartilha aí, gente, o aviãozinho aqui embaixo, compartilha essa live com os amigos, com os familiares, que possam vir a se interessar sobre o conteúdo do que são as mandalas, de como elas podem nos auxiliar na questão do autoconhecimento, da gente se conhecer mais e da gente aliviar o estresse e a ansiedade do dia a dia, tá? Então, como eu estava falando, a origem o que se tem registro hoje, tá? Da origem das mandalas, aonde se tem o conhecimento de onde elas surgiram, foi lá no Tibete, no século VIII, tá? E aquela cultura, aquele povo, eles utilizavam ela como forma de instrumento de meditação mesmo, tá? Eles eles criavam e ao contemplar elas, eles meditavam através delas, né? É uma característica da cultura deles, tá? Forte, mas não só do Tibete, tá? Da cultura budista e da cultura hinduísta também, do hindu, tá? Então, as primeiras mandalas, elas surgiram nesse tempo. Bem-vindos, gente! Oi, Tom, bem-vindos! Estamos falando aqui hoje sobre a origem das mandalas. Na live passada a gente falou sobre o que são mandalas e hoje a gente está falando sobre a origem delas. Como eu estava falando, elas surgiram, os primeiros registros foram encontrados no Tibete no século VIII, é muito antigo mesmo, e além da cultura do Tibete, a cultura hindu e budista também utilizavam elas como forma de instrumento de meditação, tá? Já no Oriente, lá no extremo Oriente, né, a associação das mandalas é com o sagrado. Da mesma forma como esses povos lá, a partir do século VIII, tanto hindu, budista, lá no Tibete, utilizavam elas como um instrumento de meditação, né, para trazer o autoconhecimento, o equilíbrio, entrar em contato com o ser divino, né? No Oriente também não é diferente, tá? Eles encontravam a associação das mandalas com o sagrado, né, o divino, né, o Criador, né? Faziam parte também de rituais de cura e orações, né? Então elas estão diretamente ligadas com o ser espiritual, com a conexão mesmo. Na live passada, oi gente, bem-vindos. Na live passada que a gente falou sobre o que são mandalas, eu comentei com vocês que as mandalas, de uma forma resumida, ela é a integração, ela significa a integração entre o homem e o cosmos, né? O homem e o ser, o Criador, né? O Criador que criou tudo e todos. E nesses povos não são diferentes, né? A gente estava comentando aqui para quem está entrando agora que os primeiros registros de mandalas foram encontrados no século VIII, tá? Lá no Tibete. E não só no Tibete, como era utilizada como instrumento de meditação, mas também na cultura hindu, na cultura budista. Agora nós estávamos falando sobre o Oriente Médio, tá? Da associação das mandalas com o sagrado, né? De forma que eles utilizavam de forma como rituais de cura, né? De rituais de cura e também de orações, né? Então é uma ferramenta onde a gente consegue, através dela, se conectar. Basicamente, um exemplo aqui, quando a gente segura um terço, um rosário, né, que é muito utilizado na religião católica. Eu sou cristã batizada, né? Cristã, não sigo a religião cristã hoje, atualmente, porém tenho, né, a minha vivência através do cristianismo, né? E se a gente parar para pensar que o terço é uma forma onde a pessoa segura e faz toda a contagem do terço em orações, as mandalas é da mesma forma. Na live passada eu comentei com vocês que as mandalas em formato geométrico, elas são que nem um mantra. E o que são mantras? São palavras repetidamente, né, que a gente fica repetindo, às vezes sozinho ou em grupo, aonde esse mantra, eles fazem também a gente entrar em conexão com o divino. Igualmente como as orações, né, da religião cristã,
né? De quando a gente faz uma novena, como as vós, né, geralmente gostavam muito de fazer. No tempo da minha avó fazia muita novena, né? E as novenas nada mais é que isso, você ficar horas ali em contato direto com o Criador, com o Deus que você acredita, através de alguns instrumentos, e no caso da religião católica é através das orações, né? Através do terço que se segura, que é um instrumento, né? Como se fosse um amuleto de proteção, né? As mandalas, elas não são diferentes, porém mandalas não tem nenhuma ligação especificamente com nenhuma religião, tá? Elas pelo contrário, elas estão presentes em todas, tá? Aqui a gente estava vendo agora no início da live que elas surgiram no século VIII, lá no Tibete, como forma de instrumento de meditação, porém não só no Tibete, na cultura hindu e budista, elas também foram encontradas como esse instrumento de conexão com o divino. E no Oriente também da mesma forma, né? Ela é utilizada para rituais de cura, de oração, né? Já lá aqui no continente americano, né? Os norte-americanos, as civilizações andinas, os povos pré-colombianos aqui todo do nosso continente, né? Eram utilizadas também como prática de oração, de meditação e cura, né? É uma conexão muito antiga com o divino, né? Então, as mandalas, elas estão presentes desde muito antigamente, né? E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Na sociedade ocidental, né? Ou seja, no nosso lado aqui, né? As mandalas, elas podem ser vistas assim com muita facilidade nas igrejas, nos vitrais das igrejas, das catedrais. Se vocês entrarem dentro de uma igreja, de uma catedral e olhar os arfrescos, olhar as cúpulas, né, da igreja, da catedral, onde você consegue ver toda aquela arte, né, incrível, você vai identificar várias formas de mandala ali, né? Igualmente em mesquitas, a gente vê muito comumente as mandalas feitas incríveis, lindas, elaboradas no piso, né? Um piso de mármore, e também em paredes e cúpulas, né, das mesquitas. Então, as mandalas, elas não têm um vínculo direto com uma religião específica. Elas estão em todas, porque as mandalas, elas estão em tudo e em todo, ela está em toda parte. Se a gente começar a parar para observar, a gente vai começar a abrir esse olhar e realmente entender o quanto é um instrumento, uma geometria que sempre existiu e que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento de quanto elas podem nos beneficiar, né? A gente convive com elas diariamente, né? A gente não percebe muitas vezes. E elas se encontram em tantos lugares, sabe? Inclusive na natureza, gente. De inúmeras formas, tá? Uma das formas, tá, de se encontrar na natureza, flores. Se você olhar, por exemplo, uma gérbera, tá? Olhou uma gérbera, não vou ter uma flor aqui para poder mostrar para vocês, mas enfim, você provavelmente tenha jardim, vasos com flores, ou se você não tem, dá uma olhadinha na internet, começa a analisar uma flor, tá? O centro dela, em primeiro lugar, que é incrível, dependendo da flor, o miolo é tão grande que você consegue ver toda a geometria sagrada ali presente. É muito especial, é muito divino, muito sagrado. E aí, depois do centro, você vai olhar as pétalas ao redor dela, que também formam um círculo incrível, harmonioso, né? Uma forma totalmente circular, que foi o que falamos na live passada, né? Que as mandalas, elas têm esse formato circular. E se a gente parar para pensar, a vida toda é circular, né? Os ciclos nós somos cíclicos, a vida é cíclica, ou seja, algumas coisas se repetem para que a gente consiga aprender algo e evoluir.
mas a vida ela tá sempre em transformação, ela é sempre circular, né? Então a gente observando as características de uma mandala através da natureza, por exemplo, a gente começa a ter essa compreensão melhor. E a gente tendo essa compreensão melhor, a gente começa a curar, podemos dizer assim, né? E acessar o nosso inconsciente, que muitas vezes a gente não consegue ter essa clareza. E o porquê acessar o nosso inconsciente? Porque temos muitos traumas, muitos bloqueios, muitas crenças de onde a gente nasceu, do meio familiar, do meio profissional, aonde a gente às vezes inconscientemente a gente abraça essas crenças, esses traumas, esses bloqueios de certa forma, e isso acaba nos impedindo de evoluir em todos os setores da vida, não só pessoal, mas profissional, amoroso, entre as pessoas. Então, as mandalas, elas têm esse poder de fazer a gente olhar para dentro, né? E ressignificar muitas coisas que estão impedindo a gente de evoluir, tá? Enfim, além das flores, gente, a gente pode encontrar elas, além da natureza. Se você olhar uma folha, por exemplo, se você começar a contemplar os animais, insetos, você vai ver a beleza que são eles, né? Vou dar um exemplo aqui. Existem, por exemplo, passarinhos. Se você olhar, existem vários perfis no Instagram mesmo de fotógrafos que fotografam a natureza, né? Principalmente pássaros. Existem pássaros, gente, que as penas, elas formam uma geometria sagrada incrível. Para você que tem animalzinho em casa, cachorro, gato, enfim, o meu tá ali roncando, dormindo. Se você parar para analisar, tem geometria sagrada neles. No desenho do pelo, muitas vezes da pelagem, na íris dos olhos. Vocês já pararam para olhar a íris dos olhos deles? Ou a sua própria íris? Como é bonito. Nenhuma íris é igual a outra. É igualmente como nossas digitais. As nossas digitais são incríveis, o desenho delas, né? E é o que eu iria entrar agora, né? A gente encontra essa geometria sagrada nas moléculas, na íris dos nossos olhos, como eu acabei de falar, né? No sistema solar, gente. No sistema solar, se você parar para analisar, quem gosta desse... Olá, tudo bem? Quitanda do Joaquim, bem-vindos. Compartilha aí a live, a gente está falando hoje sobre a origem das mandalas e vai ficar salva para quem não pegou do início. Então compartilha. A intenção aqui das lives é trazer conhecimento através das mandalas e o quanto essa ferramenta poderosa pode nos auxiliar na busca do autoconhecimento e em melhorar o estresse, a irritação, a ansiedade do dia a dia, tá? Então esse é o intuito do meu trabalho aqui no Instagram com as mandalas. As lives vão ficar salvas, compartilha aí com quem você acha que vai fazer sentido, tá? Voltando aqui, a gente encontra elas, além do sistema solar, nos planetas, né? Eu tenho um resumo aqui, gente, porque eu tomei a vacina, a segunda dose da vacina do Covid ontem, e eu tô com a cabeça um pouquinho aérea, com bastante dor de cabeça. Então eu gosto sempre de ter um resuminho, e hoje eu tô bem fiel a ele, porque senão eu vou dispersar aqui. Gosto muito de falar, então é bom eu ter um norte. Além dos planetas, nas galáxias, nos cristais, vocês já repararam nos cristais? Principalmente nesses que a gente tem mais acesso, né? Os quartzos, por exemplo. Né? Se você parar para analisar, pegar um cristal e colocar na frente da luz, você vai ver as ranhuras dele, você vai ver lá como contém geometria sagrada também, né? A estrutura de um floco de neve, gente, a gente não consegue ver a olho nu, mas na internet a gente já consegue ver a estrutura de um floco de neve. É incrível, gente, é muito lindo, é uma obra divina mesmo. E o mais incrível é a gente ter esse conhecimento que ela está na gente, em tudo e em todos. E tendo esse conhecimento, a gente consegue acessar ela, né, de forma intencional, para que a gente consiga se conectar
com o Criador, com o ser que nos habita, né? Independente da sua crença, da sua religião. Como eu falei anteriormente, as mandalas elas não estão ligadas a uma religião, elas estão ligadas a todas, elas estão presentes em todas, tá? Se você parar por um instante, você vai ver na natureza, em você mesmo, até se você parar para olhar a sua pele, a estrutura da sua pele, você vai encontrar mandalas, né? A estrutura, por exemplo, da nossa orelha, que é totalmente espiral, circular, a vida toda é assim, né? E as mandalas, elas têm esse poder. Então, eu fico muito feliz de trazer esse conhecimento aqui para vocês. É algo que muda a minha vida, mudou a minha vida e continua mudando. Muda a vida de muitas pessoas, tá? E a ideia das lives é justamente isso, tá? Nós vamos fazer, são 3 semanas, de 2 lives por semana, tá? Onde eu vou trazer um pouquinho do conhecimento, né? De forma resumida para vocês, de todo o universo das mandalas, de tudo o que compreende uma mandala, né? E de quanto ela pode ser, além de um objeto decorativo, ela pode nos auxiliar a harmonizar as energias do ambiente e as nossas próprias energias, né? E nos ajudar a equilibrar as emoções. E como isso? A gente acaba entrando em modo meditativo com elas. Existem dois tipos, né, de meditação que a gente pode vir a fazer com as mandalas. Meditação passiva e meditação ativa. Meditação ativa, o que seria? Quando a gente cria a nossa própria mandala, tá? Todos somos capazes, não precisa ter dom artístico, o dom do desenho, não precisa. Crianças já criam as suas próprias mandalas, né? Então, com algumas ferramentinhas, alguns materiais e algum pouquinho de orientação, a gente consegue fazer uma mandala, a nossa primeira mandala, aonde a gente vai refletir tudo o que estamos passando naquele momento e transmutar. Porque quando a gente cria uma mandala, a gente transmuta todo esse momento que a gente está passando, né? Os dilemas internos, a ansiedade do dia a dia, as preocupações, nos tornando como pessoas mais equilibradas emocionalmente, pessoas com mais clareza e mais leveza para a gente poder encarar os desafios diários, os desafios da vida da gente. Porque a vida é uma faculdade, eu costumo dizer, é uma escola. A gente está sempre em aprendizado, a gente vai até o final da nossa vida, desse plano, nós vamos estar em aprendizado, porque estamos aqui para isso. Por isso que muitas vezes a gente está em momentos legais, felizes, otimistas, muitas vezes a gente está em momentos de vibração mais baixa, de mais desafios e dificuldades. Por quê? Porque a vida ela é cíclica, ela é circular, igual a uma mandala. E se a gente começa a ter essa compreensão e esse olhar mais amoroso, a gente consegue manter um melhor equilíbrio na jornada de cada um, né? Então, a ideia aqui do perfil do Instagram com as mandalas é trazer esse conhecimento. A gente precisa repassar o que a gente conhece e o que está funcionando para nós e algumas pessoas, né? Para mais e mais pessoas. Então, a maratona de lives tem esse intuito. Vai ser 2 lives por semana, onde eu vou trazer um pouco, resumidamente, do que é o universo das mandalas, para dias 4, 5 e 6 de fevereiro, a gente abrir 3 aulas online, Jornada das Mandalas, onde eu vou me aprofundar no assunto, falar de forma bem mais profunda sobre as mandalas. E para quem quiser participar dessas 3 aulas que são online e totalmente gratuitas, você precisa estar ligado e você precisa ir lá no link da bio. Lá no link da bio existem dois lugares lá onde você vai ser direcionado para os grupos ou do WhatsApp ou do Telegram, você escolhe. E vai ser por lá que eu vou disponibilizar o link para essas 3 aulas gratuitas, tá? Não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser por outra plataforma. Então, para quem tem interesse em saber mais, de forma mais profunda, sobre o universo das mandalas e o quanto elas podem te trazer benefícios,
Entra lá no link da bio e participe de um dos grupos, ou do WhatsApp ou do Telegram, porque nos dias 4, 5 e 6 a gente vai ter essas três aulas totalmente online e gratuitas, de forma bem mais profunda, onde eu vou ensinar para vocês como a gente pode usar, né, utilizar das mandalas de forma intencional e trazer para nossa vida mais calma, leveza, tranquilidade. Bom, meus amores, eu vou agradecer a presença de todos oi, tá? A live vai ficar salva. E aí eu peço para que vocês compartilhem essa live para quem vai fazer sentido, tá? Para que vocês chamem mais e mais pessoas. Essas são intenções muito especiais, onde eu quero despertar o maior número de pessoas para o autoconhecimento através dessa ferramenta que muda a minha vida todos os dias e a vida de muitas pessoas, tá? O intuito, o propósito do meu trabalho é levar, através das mandalas, sementes de despertar para o maior número de pessoas. E eu conto muito com a colaboração de vocês, que podem estar compartilhando também desse conhecimento sagrado, incrível, que muda a vida da gente para mais e mais pessoas, para pessoas que vão fazer sentido, certo? Eu espero vocês na próxima live, que vai ser na segunda-feira, tá? As lives a princípio serão segundas e quintas, às 10 horas da manhã. Se caso a gente mudar o horário ou a data por algum motivo, eu vou estar avisando vocês, mas a princípio já deixa salvo aí, toda segunda e quinta às 10 horas da manhã a gente vai estar aqui passando bastante conhecimento para vocês, para depois nos dias 4, 5 e 6, para quem quer se aprofundar mais e trazer o universo das mandalas para sua vida, tem que participar dessas aulas, das 3 aulas que são online e totalmente gratuitas, onde eu vou passar bastante conteúdo de forma bem mais profunda. Para você que tem interesse em participar, clica lá no link da bio e faça parte de um dos grupos, ou do WhatsApp ou do Telegram, porque vai ser por lá que eu vou passar o link das 3 aulas, tá? As 3 aulas elas não vão estar abertas aqui no Instagram, certo? Eu espero vocês na segunda-feira, dia 17, às 10 horas da manhã, a gente vai falar um pouco mais sobre o que são as mandalas, a gente vai falar sobre os benefícios das mandalas, tá? Próxima live vai ser sobre os benefícios que as mandalas podem trazer para nossa vida. Eu agradeço todos de coração, um beijo carinhoso, desejo um excelente dia para vocês, gratidão pela presença, namastê.